Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à segunda aula da nossa jornada Psicocírios, a evolução da prática clínica na era da inteligência artificial. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial e perfil clínico. E o meu objetivo é trazer para vocês um novo olhar para compreender o paciente e direcionar a sessão. Então, eu queria aproveitar e te pedir para deixar o seu like aqui no vídeo, que isso é muito importante para mim. Eu tenho trazido aulas gratuitas para vocês aqui no meu canal do YouTube. E quando você curte o vídeo, se inscreve no canal, além de me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas, vocês me passam a mensagem também de que estão gostando dos assuntos que eu estou trazendo aqui e de que eu posso continuar. Então, fique aqui comigo também até o final dessa aula, que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. Eu vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês, para que vocês possam acompanhar os slides, tá bom? Vamos lá, então, deixa eu ampliar aqui, ficar melhor, para vocês conseguirem acompanhar. Bom, então, como eu falei, né, o tema da nossa aula é IA e perfil clínico, um novo olhar para compreender o paciente e direcionar a sessão. Então, a gente viu na aula de ontem um pouquinho da realidade nua e crua da psicologia em 2025, que é a desvalorização profissional, a exigência de estar nas redes sociais, uma cobrança que muitas vezes nós fazemos a nós mesmos, convênios que faltam pouco, falta de compromisso geral aí dos pacientes, uma sensação, às vezes, de estar improvisando nas sessões, talvez por questões de sobrecarga, desorganização do profissional em relação às anotações das sessões, por exemplo, né, preparação da sessão. E a gente vê que a inteligência artificial, ela chega como uma aliada possível. Ela é uma ferramenta real, muito acessível e já disponível para ajudar na comunicação com pacientes, no reagendamento de faltas, por exemplo, na argumentação para reajuste de valor, na organização de anotações, na evolução clínica dos casos, na criação de recursos terapêuticos, de metáforas terapêuticas para utilizar nas sessões. Então, você já entendeu aí que a inteligência artificial pode ajudar a tirar o peso da rotina. Então, agora chegou a hora de ver como ela pode te ajudar a enxergar além. Então, essa aula é sobre como usar a inteligência artificial para pensar melhor sobre quem está na sua frente. Então, quem é o paciente? Nós iniciamos aí o atendimento focados em ouvir, acolher, estabelecer o vínculo. Só que à medida que o processo avança, podem surgir perguntas internas difíceis de responder. Quem é de fato esse paciente que está na minha frente? Quais são os seus valores, padrões, mecanismos de defesa, formas de enfrentamento? Saber tudo isso, com certeza, nos ajuda a fazer um melhor trabalho, a ajudá-lo de uma forma, né, ainda melhor. Então surge o mapeamento de perfil. Nem sempre dá tempo de organizar todas essas informações em meio à rotina clínica. E é aí que entra o uso estratégico dos formulários de mapeamento de perfil. Por quê? Claro, a gente vai colhendo ali informações dos pacientes, que não vai ser nenhuma única sessão, né? E principalmente as primeiras sessões ali são mais para a gente conhecer, entender melhor quem é esse paciente, só que vão ficando em anotações diversas, né? Esse conteúdo vai ficando aí em anotações diversas. Então, é aí que entra o mapeamento de perfil. O mapeamento de perfil, os formulários, não são testes ou instrumentos avaliativos tradicionais. Não. Eles são recursos clínicos que permitem ao paciente se expressar livremente. E você pode ali tanto aplicar o mapeamento de perfil
na sessão, quanto a forma que eu mais indico, que é de entregar o paciente para que ele possa responder as perguntas ali ao longo da semana em casa, de uma forma bem completa, para que ele tenha mais tempo para pensar sobre cada pergunta e dar uma resposta ali bem completa. E esse mapeamento de perfil, então, ele permite ao psicólogo captar nuances emocionais, cognitivas e comportamentais que nem sempre surgem espontaneamente nas sessões. O apoio da inteligência artificial no mapeamento de perfil vem como? Vem tornando aí essa ferramenta ainda mais poderosa. Por quê? Com um bom formulário preenchido e um prompt bem construído, você vai conseguir gerar uma devolutiva rica, pensar em hipóteses com mais profundidade e organizar informações que antes estavam soltas. Então, o mapeamento de perfil é uma das ferramentas mais úteis para o psicólogo que quer conduzir a terapia com mais clareza desde o início. Ele permite aí organizar o olhar clínico, identificar padrões que talvez passassem despercebidos e construir hipóteses com mais fundamento. Então, a gente consegue, através do mapeamento de perfil, conduzir as sessões através de um mapa mesmo, enxergar o que está se repetindo, o que o paciente evita nomear, quais crenças estão sustentando o sofrimento dele e também o que está disponível como recurso. Então, eu trago aqui para vocês, esse daqui é um formulário de mapeamento de perfil que eu desenvolvi com a ajuda da IA. Ficou simplesmente incrível esse mapeamento, gente. Ele está dividido por áreas aqui. Eu vou ler para vocês, que eu acho interessante, né? Porque aí vocês podem conhecer. Então, eu vou ler aqui e depois eu vou trazer o exemplo do caso fictício da Rafaela, que é o que a gente já vem trabalhando desde ontem, para vocês verem como que ele funciona na prática, tá bom? Então, a gente tem aqui, olha, valores e prioridades pessoais. Então, por exemplo, quais as perguntas, né? Quais são os valores mais importantes para você na sua vida? O que você mais valoriza em suas relações pessoais? Em que momentos de decisão, em momentos de decisão, o que pesa mais para você? Razão, emoção ou os valores? Por quê? Relacionamentos e conexões. Não vou ler todas as perguntas, tá? Vou dar só alguns exemplos. Então, depois o segundo tópico, relacionamentos e conexões. Como você descreveria seu jeito de se relacionar com as pessoas? Exemplo, reservado, expansivo, cuidadoso, desconfiado, aberto, etc. Você se sente mais confortável sozinho ou acompanhado? Em situações de conflito, você costuma se posicionar, evitar ou buscar conciliação? O outro tópico, reações a desafios e mudanças. O que você costuma sentir diante de uma mudança inesperada? Quando algo dá errado, como você lida emocionalmente e mentalmente? Você se considera uma pessoa resiliente? Por quê? Você prefere planejar cada passo ou agir mais de forma espontânea? Os padrões de comportamento e motivações. Existem comportamentos seus que se repetem com frequência em diferentes contextos? Como você costuma agir em situações de estresse, conflitos, decisões, inícios de projetos, etc. Exemplo: sempre que começo algo novo, fico muito empolgado e depois perco o ritmo. Ou então, um outro exemplo: costumo evitar confrontos, mesmo quando estou certo. O que mais te motiva a agir? Por exemplo, reconhecimento, segurança, afeto, liberdade, crescimento pessoal. Você se sente mais impulsionado pelo medo de errar ou pela vontade de acertar? Então, olha aqui como são perguntas que muitas vezes a gente nem pensa em fazer ali durante as sessões, né? E aqui no mapeamento de perfil a gente consegue fazer isso de forma muito clara e vocês vão ver depois os resultados aqui, como são incríveis. Um outro tópico, narrativa interna e medos ocultos. Qual é a história que você mais conta para si mesmo sobre sua vida?
Existe algum medo que você raramente fala para as pessoas? Qual? Quando você se sente vulnerável, qual é a sua primeira reação? Em relação à autoimagem e autodesenvolvimento, algumas perguntas. Como você se descreveria em 3 palavras? O que você admira em si mesmo? Em quais áreas da sua vida você sente que já evoluiu muito? Em quais áreas ainda sente que empacou ou tem dificuldade? Os gatilhos emocionais. Que tipo de situação faz você se sentir mais irritado ou ansioso? O que normalmente te traz paz, te traz calma e paz interior? Quando você se sente rejeitado ou não reconhecido, como costuma agir? Agora, hábitos e ciclos de vida. Quais hábitos você sente que te fazem bem? Quais comportamentos você já tentou mudar, mas teve dificuldade? Você sente que repete certos padrões de comportamento que não gostaria? Quais? E o próximo item do formulário, nós vamos falar de sonhos, planos e visões de futuro. Então, algumas perguntas. O que você mais deseja conquistar nos próximos 5 anos? O que hoje você sente que está te impedindo de chegar lá? Se tivesse garantias de que não falharia, o que você tentaria fazer? E aí, depois que o paciente preenche esse formulário, a gente vai fazer um resumo das respostas dele para depois jogar no chat GPT. Porque nós temos que ter o cuidado e atenção com o nosso código de ética, com o sigilo profissional. Nós não podemos compartilhar informações pessoais com a inteligência artificial. Então, às vezes, o paciente colocou ali algumas informações que permitem identificar quem ele é, nomes de pessoas, né? Algumas questões assim. Então, a gente tem que ter esse cuidado e criar, então, um resumo desse formulário, para depois utilizar esse resumo junto com o prompt para análise de perfil do paciente. E aí, depois que você faz essa análise, você ainda vai usar um prompt que é de devolutiva para o paciente. Então, ele vai montar um texto, um conteúdo ali, que depois você vai, claro, ler, fazer as alterações necessárias aí, de acordo com o seu perfil também, né, a sua forma de falar, a sua forma de escrever, para você enviar depois esse conteúdo para o paciente. Por quê? O formulário sozinho, ele ainda é muito teórico. Então, o paciente, ele não se transforma porque a gente tem um PDF organizado. Ele se transforma quando ele começa a viver esse processo no dia a dia. E aí eu trago um exemplo aqui para vocês até de uma paciente minha que eu apliquei o formulário de mapeamento de perfil, fiz a análise e depois a devolutiva para ela. E essa é uma paciente, inclusive, que está comigo já há algum tempo. Então, o formulário vocês podem aplicar em qualquer paciente, a qualquer tempo. Não precisa ser só em pacientes novos, né? Ali nas primeiras sessões, não. Inclusive, você pode fazer a reaplicação desse formulário depois aí de 6, 8 meses, às vezes 1 ano. Você pode aplicar o formulário novamente para ver os progressos, né? Para ver padrões que ainda se mantêm. Mas aí eu apliquei esse formulário nessa paciente e depois, na outra sessão, eu conversei com ela, enviei a devolutiva em PDF, ela fez a leitura ali durante a semana, né? E depois, na outra sessão, ela me relatou que conseguiu enxergar com mais clareza, após essa análise, essa devolutiva ali, né? Esse conteúdo que ela leu, ela me relatou que conseguiu enxergar com mais clareza comportamentos e padrões que ela já percebia nela mesma, só que ela costumava ignorar. E aí ela falou que agora, como ela tinha aquilo escrito, aquilo tinha se transformado em algo real, palpável, concreto. Então era mais difícil dela ignorar aquilo ali. E aí ela se permitiu olhar para aquilo. Ela até falou comigo, agora não é só coisa da minha cabeça, né? Tá ali, tá registrado. E ela falou que ver aquilo escrito foi, então, muito importante para ela, que aquilo fez muito sentido, era ela que estava ali, né, descrita, e que ela se permitiu se abrir à mudança.
perceber, então, o que realmente não está legal, quais são os padrões, né, que ela pode modificar, ela ficou mais aberta a isso. E foi muito gratificante para mim, gente, ter esse retorno dela. E é isso que eu quero também para vocês, que vocês sintam com os pacientes de vocês e que os pacientes de vocês também possam vivenciar isso, né, e perceber aí melhor, então, como eles também podem realizar mudanças, tá bom? E aí, como eu falei, né, não é só o teórico, né, não é só a aplicação do formulário, receber uma resposta ali, uma análise, né, dos seus padrões e tudo, mas a gente precisa também praticar. E é aí que vão entrar os exercícios, porque eles são a ponte entre a sessão e a vida real. Então, independente da sua abordagem, né, você vai fazer a adaptação aí de acordo com a forma que você trabalha. A gente, na TCC, trabalha muito com tarefas de casa. Então, a inteligência artificial, por exemplo, ela pode nos ajudar a criar tarefas de casa que não sejam genéricas e que conversem direto com a história de cada paciente. Mas, independente da sua abordagem, né? Mesmo que você não passe atividades para casa e tudo, você vai fazer as adaptações e os pedidos aí de acordo com a sua abordagem, com a forma que você trabalha. E aí eu trago aqui para vocês o resumo do caso da Rafaela, que é a nossa personagem que criamos aí, né? Eu criei essa paciente fictícia, a Marina, que é a psicóloga fictícia, para quem não esteve presente na aula ontem e ainda não conseguiu assistir, né? A Rafaela, ela tem 25 anos, ela esteve durante 5 anos num relacionamento com um rapaz, só que ela sentia que estava nesse relacionamento mais por pressão da família, da comunidade religiosa, do que por ter sentimentos ali por ele mesmo e querer ficar com ele. E terminou esse relacionamento recentemente, e agora a Rafaela sente que ela está apaixonada por uma amiga. E isso é recíproco, esse sentimento é recíproco, mas a amiga a respeita, elas nunca tiveram nada, né? Além da amizade, mas ela está ali com um sentimento muito forte por essa amiga e está com conflitos por questões religiosas, pela família, medo da família não aceitar. Então, a Rafaela preencheu o formulário de mapeamento de perfil e nós vamos aqui fazer a análise desse formulário. Então, eu trago aqui o resumo para vocês, depois nós vamos para a tela do chat GPT. Então, valores e prioridades. Eu vou ler aqui, porque aí também quem não assistiu à aula de ontem consegue ter uma ideia melhor aí do caso da Rafaela. Então, valores e prioridades. Honestidade, amor verdadeiro e fé. Busca autenticidade e liberdade para ser quem é. Relacionamentos. Reservada, cuidadosa, evita conflitos. Medo de solidão, dificuldade em pedir ajuda, valoriza lealdade e segurança. Reações a desafios. Ansiosa diante de mudanças, reage com choro e culpa, mas demonstra resiliência. Comportamento. Pede desculpas em excesso, esconde sentimentos, evita se posicionar. Narrativa interna, medo de rejeição familiar, crença de não ser suficiente, culpa relacionada à orientação afetiva. Autoimagem, sensível, leal e insegura. Admira sua capacidade de cuidar, mas sente culpa constante. Gatilhos, questionamentos familiares sobre relacionamentos, silêncio afetivo, sensação de rejeição. Hábitos: escrever, caminhar e ouvir música como recursos positivos, prejudicada por comparações e culpas antigas. Futuro desejado: viver uma relação amorosa autêntica, independente, sem esconder-se. Obstáculo principal: medo de rejeição e crenças internalizadas. E aí eu vou criar aqui também, no chat GPT, alguns exercícios terapêuticos. Então, vai ser o diário das duas vozes,
que vai ser escrever em duas colunas, de um lado a voz da culpa, com aquelas frases duras que ficam ecoando, do outro a voz do desejo, da autenticidade. Não é preciso escolher uma voz ou outra, apenas reconhecer que ambas existem. Carta para o futuro, um exercício de projeção em que ela escreve para a Rafaela de 30 anos, lembrando, ela tem 25 anos, contando como gostaria que sua vida estivesse, sem medo, sem se esconder. Isso ajuda a tirar o olhar só da dor do agora e abrir espaço para a esperança. Momentos de verdade, aqui a ideia é registrar ao longo da semana pequenos instantes em que ela se sente autêntica. Pode ser rindo com a amiga, escrevendo algo que vem do coração, até em detalhes simples. Isso mostra que a autenticidade já acontece, mesmo que em doses pequenas, e dá mais força para ela. Então, agora a gente vai para a prática com a inteligência artificial. Como a gente pega essas ideias e transforma em um exercício pronto para enviar ao paciente. Além disso, vou mostrar aqui para vocês também a análise ali do formulário de perfil da Rafaela, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui para a tela do chat GPT. Ótimo, já entramos aqui. Então, primeira coisa, gente, eu vou pegar aqui o resumo do formulário de perfil da Rafaela. Eu vou copiar aqui e já vou colar. É aquele que eu apresentei para vocês, tá bom? Aqui está em texto corrido, mas é o mesmo conteúdo que eu apresentei para vocês ali nos slides. E agora eu vou colocar o nosso prompt. É um prompt bem completo, bem grande. Não vou ler ele aqui todo para vocês. Eu vou só mostrar a estrutura dele, tá? Tá aqui, ó. Então, o prompt, olha, ele vem com base nas informações que estou fornecendo sobre esse paciente, que é o que eu coloquei aqui em cima, o resumo. Quero que você me ajude a traçar uma análise de perfil. Aí tem a estrutura que eu quero que siga para a resposta, valores centrais e prioridades. Analise quais valores pessoais e prioridades de vida parecem guiar as escolhas e atitudes desse paciente, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. E aí vem de cada item daqueles que eu li para vocês ali no exemplo. Ao final aqui, padrões que merecem ser interrompidos e novos caminhos a desenvolver. Fala, baseado em toda a análise acima, descreva quais ciclos de comportamento o paciente poderia interromper para evoluir e quais novos padrões ele poderia buscar construir. Análise 80-20, de foco e ajuste, os 20% de atitudes, está aqui, e finalize a resposta com a seguinte frase: o modo como o paciente age hoje revela sua história. O modo como ele decide agir daqui em diante moldará seu futuro. E orientações, responda de forma conversacional, profunda e objetiva. Evite generalizações ou frases feitas. Seja direto, transparente e clínico na análise, sempre mantendo o foco na utilidade prática para o psicólogo. E aí vou enviar e vamos ver aqui o que ele vai trazer para a gente. Deixa ele. Ele está pensando para dar uma resposta melhor. Está pensando bastante. Vai ficar um formulário bem. Vai ficar uma análise, né? Bem completa aqui, olha. Legal é que a gente pode ir acompanhando aqui, né? O que que ele está fazendo. Se eu quiser pular, eu posso pular, mas eu não vou pular, porque senão a resposta não vai ficar tão completa quanto poderia. Então é só a gente aguardar.
Pensou por 48 segundos e nos trouxe a resposta. Então, tá aqui, olha. Análise de perfil da paciente, né? Eu já coloquei só com as iniciais e a idade. Valores centrais e prioridades. Então, autenticidade, amor verdadeiro. Eu vou, só um minutinho, gente, eu vou ler aqui para vocês, eu vou voltar nos meus slides aqui, não vou compartilhar os slides com vocês, não, tá? Mas só para vocês compararem, olha, eu trouxe no resumo: valores e prioridades, honestidade, amor verdadeiro e fé. Busca autenticidade e liberdade para ser quem é. E aí nós vamos ver aqui que ele traz para a gente, olha, valores centrais e prioridades. Autenticidade, amor verdadeiro e fé formam o eixo de valor. A paciente busca viver alinhada ao que sente e acredita, desculpa, a paciente busca viver alinhada ao que sente e acredita, sem ferir seus princípios. Prioriza vínculos seguros e leais, ainda que pague o preço de se calar para não romper laços familiares. Então, olha só, a gente está falando de uma paciente que está apaixonada pela amiga, terminou com o namorado, mas não vive esse relacionamento com a amiga, porque ela tem medo do que a família vai falar, né? Ela acredita que a família não vai aceitar, por questões religiosas também. Então, há um conflito ativo entre pertencimento e liberdade afetiva. Quando precisa escolher, a tendência tem sido preservar a aprovação do grupo de referência. Então, ela preserva a aprovação do grupo de referência, família, grupo religioso, e deixa de viver aquilo que ela quer. Maneira de relacionar-se: estilo reservado e vigilante. Ela se aproxima devagar, testa a confiabilidade do outro e evita atritos. Busca intimidade profunda, mas regula essa busca com autocontenção. Depende em excesso da validação afetiva de pessoas significativas e, ao mesmo tempo, zela por autonomia prática. Estratégias frequentes: pedir desculpas para reduzir tensão, minimizar necessidades, ocultar emoções para manter o vínculo, indícios de apego ansioso com traços evitativos em contexto de conflito. E aí vem todos os itens bem explicados, olha. Resposta a desafios e mudanças, padrões de comportamento e motivações internas. Por exemplo, padrões recorrentes, autossilenciamento para preservar a aprovação, desculpas excessivas, que apareceu ali no resumo, né? Desculpas excessivas e evitação de posicionamento, comparação social com foco nas próprias falhas, culpa crônica por desejar viver o amor de forma livre. Motivações subjacentes: preservar vínculos familiares e evitar rejeição, manter coerência com valores internalizados de ser uma boa pessoa e evitar ser vista como causa de conflito. A crença nuclear que organiza esses movimentos é: se eu for quem sou, perderei o amor e ficarei sozinha. Aí vem narrativa subjacente e medos não declarados, gatilhos emocionais e estímulos significativos, padrões que merecem ser interrompidos e novos caminhos a desenvolver. Então, ele traz aqui, olha, interromper, desenvolver, e traz aqui os padrões. Análise 80-20, de foco e ajuste, nutrir nos 20% que mais geram evolução, reduzir nos 20% que mais alimentam dor, e a frase que termina, né? O modo como o paciente age hoje revela a sua história. O modo como ele decide agir daqui em diante moldará o seu futuro. Então, vejam, gente, que conteúdo riquíssimo que ele nos traz nessa análise de perfil. E como vão ter aí conteúdos para a gente trabalhar nas sessões, né? Imagina o paciente recebendo isso aqui. Aí é claro que, como eu falei, né, você não vai enviar essa análise para o paciente. Você vai transformar essa análise em uma devolutiva. Então, eu vou copiar aqui. Eu vou copiar aqui o prompt de devolutiva para o paciente. E vou colar ali no chat GPT. Um prompt bem grande também.
que eu desenvolvi aqui, vocês vão ver que incrível o texto que ele traz. Então, tá aqui, olha. Com base na análise feita a partir do mapeamento de perfil pessoal do paciente, escreva. Aqui eu poderia arrumar, né, tudo direitinho. Escreva uma devolutiva terapêutica. Escreva uma devolutiva terapêutica, vai ser escrita mesmo. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou duplicado, sensível e aprofundada, com extensão de 4 a 5 páginas em fonte comum, que será entregue diretamente ao paciente como parte do processo clínico. Essa devolutiva deve ter tom acolhedor, respeitoso e humano, ao mesmo tempo em que oferece uma visão clínica clara, reflexiva e integradora, que ajude o paciente a se ver com mais profundidade e autocompreensão. Use uma linguagem acessível e empática, sem jargões técnicos, mas com riqueza emocional e clareza psicológica. Toda a devolutiva deve ser adaptada à abordagem teórica adotada pelo terapeuta. E aí eu vou preencher aqui a minha abordagem, e aí, como eu falei, né, é personalizável, então cada um preenche com a sua abordagem. E aí vem a estrutura da devolutiva, seguir rigorosamente acolhimento inicial, valores centrais, o que move a sua escolha. Então, vem todos os itens aqui do formulário do mapeamento de perfil. Depois, uma síntese, que mais se destaca nesse momento, perguntas reflexivas, então, trazer no mínimo 5 perguntas abertas e profundas, como convites à introspecção e exploração terapêutica, e aí tem alguns exemplos, e um encerramento afetivo e motivacional. Finalize com uma mensagem que reconheça o esforço do paciente. Valorize sua caminhada até aqui e reforce que o processo terapêutico é um caminho vivo de transformação. Inclua uma frase de encerramento inspiradora, autoral ou com um tom motivacional, como: você não é o que te feriu, mas o que você faz com isso daqui para frente. Ou: seu jeito de existir é único e só você pode decidir o que permanece e o que precisa mudar. Vou enviar e vamos ver o que ele vai criar para a gente. Agora ele foi até mais rapidinho. Tomar uma água aqui. Tossinha chata que eu tô, aquela tossinha agarrada. Peço até desculpa para vocês, que às vezes fica o quê? Nessa pré-tosse. Mas vamos lá. Não vai impedir a gente de ter essa aula, né? E aí ele traz aqui, olha, para gente o conteúdo escrito, então, como eu pedi. E aí é importante, gente, antes de mais nada, né? Já vou falar aqui, vocês lerem esse conteúdo, adaptarem o conteúdo exatamente à forma que vocês trabalham, à forma que vocês escrevem, à forma que vocês falam, tá bom? Trazer também toque totalmente humano. E o principal, né, gente? Antes de tudo, é ver se isso realmente faz sentido. Porque, como o próprio chat GPT já traz o aviso aqui para gente, olha, o chat GPT pode cometer erros. Por isso, lembre-se de conferir informações relevantes. Então, não é porque eu estou jogando conteúdo aqui, porque eu estou trazendo os melhores prompts, né? Os prompts já estratégicos para ele me dar as melhores respostas, que tudo que ele trouxer aqui vai ser verdadeiro, vai ser correto. Então, você, como psicólogo, você precisa fazer essa análise crítica, precisa fazer essa avaliação antes de entregar qualquer coisa para o seu paciente, tá bom? E aí ele traz, então, aqui o texto, olha. Antes de qualquer análise, quero reconhecer o quanto é significativo o passo que você deu ao se abrir nesse mapeamento de perfil. Olhar para dentro com sinceridade, revisitar histórias pessoais e trazer à tona sentimentos muitas vezes guardados exige coragem. Esse gesto não é apenas um exercício de autoconhecimento, é um ato de amor consigo mesma. O processo de escrever, refletir e se permitir ser vista mostra a sua disposição de caminhar em direção a uma vida mais autêntica. Essa devolutiva não é um julgamento, mas um espelho delicado e respeitoso, para que você se veja de forma mais ampla e clara, com todas as suas forças, vulnerabilidades e possibilidades de crescimento. E aí ele vai trazer
cada item que a gente pediu em forma de texto. Olha, você demonstra um valor profundo pela honestidade, pelo amor verdadeiro e pela fé. E aí vem aqui, olha. Ao mesmo tempo, percebo que muitas vezes esses valores são colocados à prova. Então, tá vendo? Ele já traz exatamente como se fosse você que estivesse escrevendo, né? Um texto corrido aqui de você devolvendo essa análise para o paciente. E aí vem todos os itens: forma de se relacionar com os outros, padrões de enfrentamento, comportamentos recorrentes e motivações internas, narrativa interna e medos silenciosos, gatilhos emocionais e vulnerabilidades, ciclos que merecem ser interrompidos e caminhos a fortalecer. E a síntese, o que mais se destaca nesse momento. O que mais se sobressai em você é uma mistura de força e vulnerabilidade. Exatamente o que a gente traz aqui da paciente, né? Fictícia. Você tem valores sólidos e um desejo intenso de viver em verdade. Ao mesmo tempo, carrega medos e crenças que fazem com que essa autenticidade pareça perigosa. Então, olha só que análise mais rica, né, gente? O espaço de maior possibilidade de mudança está justamente nesse equilíbrio. Aprender a se permitir ser vista sem se anular. Reconhecer que vínculos saudáveis não se sustentam no silêncio, mas na verdade, e que seu amor por si e pelos outros não precisa pedir desculpas para existir. E aí vem as perguntas reflexivas e o encerramento afetivo e motivacional, como eu pedi, e termina com uma frase: você não é o que te feriu, mas o que você faz com isso daqui para frente. E aí depois ele até já me pergunta, né, se quer essa devolutiva em formato Word, já diagramada, enfim. E aí vocês vão dando continuidade, né? Caso queiram, é só pedir, ou senão vocês podem fazer a edição lá no Canva, né? E aí, então, vocês viram como o conteúdo é riquíssimo, como dá para a gente tirar muita coisa aqui, muita informação para criar materiais, para trabalhar com os pacientes, com esse paciente, né, nas próximas sessões, para fazê-lo refletir ainda mais e, de fato, realizar as mudanças que ele deseja. E aí, agora nós vamos, então, para os exercícios que eu falei com vocês. Deixa eu só fechar aqui. Opa, peraí, que eu acho que eu. Peraí, gente, que sem querer eu fechei a aba aqui que estava com os meus prompts da aula. Eu fui fechando tudo para não ficar com um monte de coisa. Ó, tá aqui. Prontinho. Peraí, deixa eu fechar as outras abas de novo aqui, então, agora de forma correta. E agora nós vamos, então, para o prompt dos exercícios, aqueles que eu apresentei para vocês já nos slides. Então, aqui eu peço, olha, você é um psicólogo que trabalha com terapia cognitivo-comportamental e vai criar uma tarefa de casa para uma paciente de 25 anos. Aí explica um pouquinho, né? A paciente terminou um relacionamento, tá. Cria um exercício chamado Diário das Duas Vozes. O que o exercício deve ter? A introdução, a atividade, exemplos e um fechamento, incentivando a trazer as anotações para a próxima sessão. E aí ele vai trazer aqui o exercício pronto já para a gente. E aí o que eu posso fazer? Primeiro, né? Sempre vai ser que eu devo fazer, inclusive, que é fazer a leitura, a análise, ver se está de acordo, se eu vou fazer alguma alteração, para depois eu montar esse material aqui para entregar para o paciente. E aí vocês podem, então, já está tudo ok, né? Copiar, colar lá no Word, fazer as alterações necessárias, se precisar, algum ajuste, né, de formatação, ou então eu posso montar o material lá no Canva, salvar no PDF e enviar para o paciente. E aí ele traz aqui, ou entregar em sessão, né? E aí ele traz aqui, olha, como eu pedi, as orientações, a atividade, os exemplos e o fechamento.
Então, olha só, eu dei o prompt para ele, completo, estruturado, e ele me devolveu o conteúdo aqui já prontinho e estruturado. E aí, o outro exercício, que é a carta para o futuro eu. Deixa eu copiar aqui o prompt e colocar aqui para mostrar para vocês como ficaria. Então, é a mesma coisa, olha, psicólogo que trabalha com terapia cognitivo-comportamental, e aí você vai colocar de acordo com a sua abordagem, né? Serve para todas as abordagens. Você vai criar uma tarefa de casa para uma paciente de 25 anos, a mesma coisa, o resuminho, e o exercício chama Carta para o Eu do Futuro, o que deve ter a introdução, orientações claras, a atividade, exemplos e um fechamento motivador, incentivando a paciente a guardar a carta e trazer reflexões para a próxima sessão. E aí ele traz, olha, introdução. Na TCC, usamos exercícios que ajudam a ampliar a perspectiva e a sair do olhar limitado pelo medo ou pela culpa. Quando você se imagina no futuro, pode enxergar que existem diferentes caminhos possíveis e que suas escolhas de hoje podem abrir espaço para uma vida mais autêntica e alinhada ao que você realmente valoriza. O objetivo da atividade, as orientações, a atividade, né? Alguns exemplos aqui, olha, de frases que poderiam aparecer na carta e o fechamento. Então, olha só, gente, o conteúdo que a gente tem em menos de 30 segundos, 15 segundos, sei lá, 5 segundos, muito rápido. Com o prompt certo aqui, com o prompt estratégico, sabendo pedir para a inteligência artificial, ela vai te devolver aqui um conteúdo incrível, prontinho já para você fazer a análise, ver se está de acordo, né? E utilizar. E aí já estou copiando aqui o último prompt do nosso terceiro exercício, que é também uma tarefa de casa, na TCC. Coloco o resuminho do caso e o exercício vai ser momentos de verdade. Aí o exercício é o mesmo, no mesmo padrão dos que eu pedi anteriormente. Então, vejo que eu mudei só alguns detalhes aqui nos prompts. E aí vem, então, a introdução. O objetivo deste exercício é ajudá-la a reconhecer e registrar esses momentos, que são momentos. Peraí, deixa eu ler a introdução inteira aqui, né, gente? Na TCC é importante identificar não apenas os pensamentos e emoções que causam sofrimento, mas também aqueles que fortalecem e conectam você à sua essência. Muitas vezes, em meio a culpas, medos e expectativas externas, surgem pequenos instantes em que você se sente verdadeira, autêntica e conectada a quem realmente é. O objetivo deste exercício é ajudá-la a reconhecer e registrar esses momentos. Assim, você começa a perceber que a autenticidade já está presente no seu dia a dia e pode, pouco a pouco, ganhar mais espaço na sua vida. E aí vem as orientações, a atividade, os exemplos de registros e o fechamento. Então, muito rápido, né? Como eu falei, a gente criou aqui, olha, 3 exercícios que eu poderia, né, utilizar com o paciente no consultório. Lembrando, às vezes a pessoa está chegando atrasada aqui, né, gente, na aula, a gente está falando de um caso fictício, de uma psicóloga fictícia, que eu criei para trazer os exemplos aqui para vocês na aula. Bom, então agora nós vamos voltar aqui aos nossos slides. E eu quero pedir para vocês respirarem fundo. Tá todo mundo aí empolgado também com as possibilidades da IA, né? Eu também fico aqui num encantamento, gente. Eu fico assim, nossa, eu acho incrível. Quando essa paciente, então, me trouxe esse retorno, né, desse formulário, eu sou apaixonada por esse formulário de mapeamento de perfil. Eu já respondi, eu faço aqui comigo, eu tenho outros formulários para uma análise mais profunda e tudo. Eu acho, assim, incrível, incrível, incrível. Eu também gosto de fazer esse paralelo, assim como a paciente fez, né? Mas ter esse retorno dela foi algo bem recente,
ter esse retorno dela, né? Principalmente de que virou algo palpável, agora não tem mais como eu ignorar. E eu comecei a perceber pequenas mudanças, inclusive, que ela já começou a fazer, né? Que ela trouxe ali, ela exemplificou, relatou na sessão. Gente, é muito incrível, né? E assim, sou tão apaixonada por isso, eu faço essas aulas aqui com muito amor, com muito carinho para vocês, todo o conteúdo que eu trago. Fico falando, converso com alguns colegas lá no WhatsApp, né? Eu quero muito que todos vocês vivenciem isso também, porque é muito gostoso. Mas aí, então, tá todo mundo aqui nessa empolgação, né? Mas eu quero que a gente tenha um momento agora de relaxamento. Eu quero trazer um conteúdo aqui para vocês, uma carta. Isso que eu criei aqui também, especialmente para vocês. Então, quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos, respirar fundo e apenas escutar. Essa é uma carta para você. Oi, eu sou você daqui a 12 meses. E antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer por ter começado, por ter aceitado tentar algo novo, por não ter esperado o cenário ideal nem o tempo perfeito. Você deu um passo pequeno, mas foi real. E hoje eu posso te dizer com toda certeza: valeu a pena. Não, você não perdeu a escuta, não perdeu sua essência, nem sua ética. Você não virou uma profissional fria, automática, distante. Pelo contrário, você ganhou fôlego, ganhou clareza, ganhou tempo para respirar entre um atendimento e outro. E com isso, se tornou mais presente, mais conectada, mais psicóloga do que nunca. Porque ninguém vê o que você segura quando desliga a câmera. Ninguém vê o silêncio que você engole depois de uma sessão difícil. Ninguém vê quando você hesita na hora de cobrar ou quando cansa de explicar que psicólogo também sente. Ninguém vê as madrugadas escrevendo o relatório, nem o esforço para parecer inteira quando por dentro está exausta. Ninguém vê o preço que você paga para ser apoio, mesmo nos dias em que tudo em você queria ser acolhida. A inteligência artificial não consertou o mundo, nem apagou suas dores, mas ajudou a sustentar sua travessia. E foi assim que você entendeu, na prática, que autocuidado também é parar de carregar sozinha o que pode ser compartilhado. Você já atendeu com dor de cabeça e achou que era só você. Já preencheu ficha no carro, no corredor, no intervalo do almoço. Já se emocionou e, mesmo assim, segurou firme para não desmoronar na frente do paciente. Já duvidou se estava mesmo ajudando, já pensou em desistir, já teve medo de não dar conta. E ainda assim você seguiu, com dúvidas, com peso, com cansaço, mas seguiu. A inteligência artificial não veio para roubar o que você tem de mais humano. Ela não veio tirar sua escuta, sua ética, seu olhar. Ela veio para somar onde antes havia acúmulo. Veio para organizar o caos mental que ninguém vê. Para lembrar que clareza também é cuidado. Para ser apoio silencioso nos bastidores, enquanto você permanece sendo presença viva no centro da cena. Ela não faz seu trabalho, mas facilita o caminho para que você continue fazendo o que só você sabe fazer. Acolher com técnica, escutar com intenção, transformar com verdade.
Você não virou uma outra pessoa. Você virou a mesma psicóloga, só que com mais direção, com mais critério no que aceita, mais leveza no que carrega, mais liberdade para respirar sem culpa. E tudo isso começou quando você parou de adiar o que, no fundo, já sabia que precisava mudar. Obrigada por não ter desistido. Obrigada por ter começado. Você chegou até aqui porque teve coragem de dar espaço à inteligência artificial, sem abrir mão do que faz de você uma psicóloga de verdade. A inteligência artificial não é atalho, é estrutura, é apoio real para continuar com ética, com leveza. Agora, respire fundo, lentamente abra os seus olhos e volte aqui comigo. E agora eu quero te agradecer, eu, Karen, quero agradecer por você estar aqui, dizer mais uma vez que estou muito feliz de te conduzir nessa jornada. E na próxima aula, amanhã às 19 horas, aqui no YouTube, você vai aprender como usar a inteligência artificial como apoio reflexivo para organizar suas próprias emoções, aliviar a sobrecarga invisível e clarear sua mente para atender com mais presença e leveza. A psicologia hoje precisa de profissionais como você, humanos, conscientes, éticos e abertos ao novo. Um grande abraço, até amanhã.